E aí, galerinha, como vocês estão hoje? Prontos para mais uma aventura? Olhem só, peguem os seus livros, todo o material didático e vamos começar mais uma aula de geografia, ok? Vamos para mais uma aventura com o tio Cleibson. Ok, então. Vamos começar a nossa correção do capítulo 6 do nosso livro. Combinado, sexto ano? Então, peguem os livros de vocês e abram no capítulo 6. Ok? Tudo tranquilo aí? Bem, vamos começar então. A nossa primeira pergunta, ela está na página 84. Só relembrando a todos, nós iremos corrigir apenas aquelas questões com maior ênfase dentro do nosso capítulo, somente nas questões principais. Mas qualquer dúvida que tiverem, é só anotarem abaixo e o tio Cleibson irá ajudar vocês. Combinado? Tranquilo então. Acharam aí a página 84? Então, vamos nessa. O primeiro item, assinale V, verdadeiro, ou F, falso, diante das afirmações a seguir, as quais se referem aos elementos que caracterizam os modelos agrícolas. Olhem bem, o que o texto está pedindo. Com relação aos elementos que caracterizam os modelos agrícolas, vamos marcar V para verdadeiro ou F para falso. Letra A. A agricultura pode ser feita com diferentes tipos de tecnologia, desde as mais tradicionais até as mais modernas. Ok. A agricultura ela pode ser feita realmente com vários tipos de tecnologias? Sim. Não importa se é algo mais antigo ou algo novo, bem mais moderno. Então a resposta para a letra A é V, de verdadeiro. Letra B. A principal diferença entre áreas rurais e urbanas é o nível de renda dos habitantes? Será? Observem bem. As áreas rurais e áreas urbanas possuem habitantes com níveis de rendas, o nível de renda, um ganho financeiro tão diferente uma da outra? É lógico que não. Podemos ter pessoas mais simples, mais humildes, com rendas mais baixas, tanto nas áreas rurais quanto nas áreas urbanas. Ou pessoas com altas rendas, altos ganhos, tanto na área rural quanto na área urbana. Então essa resposta ela está errada. Então, nós iremos colocar a letra F, de falsa. Letra C. A mão de obra no campo é sempre familiar, ou seja, que trabalha apenas para a subsistência. Ora, observem bem. A mão de obra não é somente a familiar. Isso. A mão de obra familiar, aquela de subsistência, é aquela de pequenas áreas, ok? Ou aonde não há agricultura intensiva. Aonde há agricultura intensiva, a mão de obra não é familiar, porque é contratado um técnico. Isso, porque vai trabalhar com tecnologia e com modernização. Então a resposta na letra C, ela também se torna falsa. Ok? Letra D. A produtividade é a razão da produção dividida pelo tamanho da área cultivada? Isso, perfeito. A produtividade realmente é a razão da produção dividida pelo tamanho da sua área. Ou seja, você pega o total da produção e divide pelo tamanho da área. O resultado será a produtividade. Ou seja, tem área que tem uma produtividade maior do que outra área. E isso por vários fatores. Então, na letra D, ela vai estar correta. Ela é verdadeira. Tranquilos aí? Agora na página 88. Acharam? Beleza, então. Na página 88, nós iremos ter duas questões que nós iremos trabalhar dela. O item 2 e o item 3. No item 2, assinale a alternativa que aponta corretamente
uma característica da agricultura familiar, ok? Apenas aquela que tem característica de agricultura familiar. Só relembrando a vocês, agricultura familiar, toda a família trabalha. O objetivo, produzir para a subsistência e abastecer o mercado local com a sobra da produção. Perfeito? Não há tecnologia e não há muita modernização no campo com relação a essa área. Então vamos lá. Com relação à agricultura familiar, letra A. É realizada em grandes propriedades? Não, são pequenas. Letra B. Utiliza tecnologia como tratores e colheitadeiras de maneira intensa? Não, a agricultura familiar não é intensiva, ok? Letra C. Boa parte da produção é voltada para a subsistência e mercado local, ok? Olhem só, já achamos a nossa resposta. Pegaram aí? Mas vamos conferir primeiro a letra D. Utiliza grande quantidade de agrotóxico e adubos químicos. Bom, a agricultura familiar não utiliza agrotóxico, ok? Então a letra D ela está errada. A nossa resposta vai estar na letra C. Boa parte da produção é voltada para a subsistência e o mercado local. No terceiro item, temos a seguinte questão. Assinale a alternativa que indica respectivamente. Olhem bem, quando o texto fala, quando ele nos traz a palavra respectivamente, é na ordem, na sequência. Uma vantagem e uma desvantagem da agricultura moderna, também chamada de agronegócio. Na ordem, uma vantagem e uma desvantagem para a agricultura moderna. Letra A. Aumenta a produtividade. Vantagem? Sim. Preservação do meio ambiente. Preservar o meio ambiente é uma desvantagem? Não. Então a letra A ela está errada. Letra B. Preservação do meio ambiente. Correto? Será? Olhem bem, nós estamos falando de agricultura moderna. A agricultura moderna preserva o meio ambiente? Beleza. Então, menor produtividade? Não. O objetivo da agricultura moderna é maior produtividade. É você explorar o máximo de uma área menor. Fazer com que uma área que não produz tanto, ela venha produzir muito. Então ela está errada. Letra C. Agricultura extensiva. Maior uso de mão de obra. Bom, as duas ficam erradas. Olhem bem. Agricultura extensiva. Se é moderna, é intensiva e não extensiva. E nem sempre há necessidade de tanta mão de obra, pois grande parte dessas máquinas pode ser teleguiadas por satélite, com a utilização, por exemplo, de um celular, através de um aplicativo. Ok? Então ela se torna errada. Letra D. Menor produtividade. Menor uso de mão de obra. Menor uso de mão de obra é uma desvantagem? Menor produtividade será uma desvantagem? Olhem bem, ela está errada. Nós estamos falando na sequência, respectivamente, uma vantagem e uma desvantagem. E nós só iremos encontrar na letra E. Olhem bem a letra E. Maior produtividade, vantagem. Grande uso de agrotóxicos, desvantagem. E isso não é interessante utilizar muito agrotóxico no campo. Contamina os produtos e pode contaminar o subsolo também. Ok? Tranquilos. Então a resposta correta está na letra E. Beleza, então? Vamos dar sequência agora na nossa próxima página. Olha o que nós temos aqui. Ok. Agora, na página 91 do nosso livro, nós iremos trabalhar com a questão invertida. Tranquilos? Todos nós já conhecemos a questão invertida. Ela nos traz a resposta. E de acordo com essa resposta, nós iremos criar a pergunta. Combinados? Então, a resposta que essa questão invertida da página 91 nos trouxe é a seguinte. São uma série de mudanças no meio rural,
principalmente no trabalho dos habitantes, que, em parte, passam a dedicar-se a atividades como turismo, comércio e serviço. Bem, todos nós aprendemos, na aula anterior, que essas novas atividades no campo, relacionadas ao turismo, ao comércio e à prestação de serviço, como por exemplo um hotel-fazenda, nós iremos chamar de nova ruralidade. É uma nova versão do espaço rural. É uma mudança, uma alteração dentro do espaço rural. A pergunta, então, ela fica muito simples. Olhem bem, o que são as novas ruralidades? Ou seja, as novas realidades do espaço rural, voltados para a economia. Tranquilos? Na página 92, abriram aí? Beleza. Ela nos traz no item 1. Qual é a principal característica espacial? Olhem bem, característica espacial com relação ao espaço, à área, que favorece determinadas atividades econômicas na cidade e outras no campo. Explique. Observe bem. Nós teremos que definir o que favorece essas atividades se desenvolverem tanto no campo quanto na cidade, com relação ao espaço. Ou seja, se eu tenho um espaço muito grande, normalmente eu terei uma concentração de pessoas bem menor. Se eu tenho uma menor concentração de pessoas em uma determinada área, eu terei mais espaço para a produção e para a criação. Entenderam agora? Então, a nossa resposta ela vai ficar da seguinte forma. Trata-se da concentração de pessoas ou da densidade demográfica. Lembra que eu falei para vocês? Se eu tenho uma grande quantidade de habitantes, de pessoas em um determinado lugar, não vai ter como desenvolver atividades agrícolas ali. Agora, no campo, há uma concentração muito grande de pessoas? Não, essa concentração ela é bem menor. Então, a densidade demográfica vai ser bem menor também. Por quê? Explique. Porque em áreas com menor concentração de indivíduos, há mais espaço para a criação de animais ou plantação agrícola. Entenderam? Beleza, então. No item 2, a pergunta é a seguinte. Qual é a diferença entre produção e produtividade? Ah, beleza. Eu sei que todos já conhecem essa questão. Já sabem a resposta. Então, de forma simples, vamos lá. Olhem bem, produção. O que é a produção? É o total. Produção é o total que foi produzido, ou seja, é tudo que foi produzido naquele lugar. Produtividade é o rendimento da produção, de acordo com uma área. Professor, como assim? Não entendi. Observe bem. Eu tenho uma área com 10 hectares. Neste ano, ela me produziu 100 sacas de soja. No ano que vem, na mesma área, eu resolvi aplicar técnicas modernas e até mesmo sementes melhoradas, as transgênicas. A minha produção, ela aumentou. Ela foi para 30 sacas de soja. Ou seja, no primeiro ano, 10 sacas sem modernização. No segundo ano, 30 sacas de soja com modernização. A produtividade é a diferença. A minha produtividade ela vai ser maior no segundo ano, porque eu introduzi a mecanização. Introduzi a modernidade. Técnicas modernas. Ok? Então, a produção total é tudo que foi produzido. A produtividade é o rendimento. O meu rendimento aumentou a minha produtividade. Tranquilos? Beleza, então. Na página 92 agora, ela nos traz duas questões. Nós iremos trabalhar as duas ao mesmo tempo. O item 4 e o item 5. O item 4 traz um enunciado em cima.
O emprego de tecnologias tem possibilitado um maior aproveitamento da terra. O uso de adubos, maquinários e defensivos agrícolas contribui para o aumento da produção. Os avanços da biotecnologia têm contribuído para criar sementes selecionadas. A que modalidade agrícola o texto faz referência? Olhem bem, novos avanços na biotecnologia, criação de novas sementes, as transgênicas. Está falando de qual modalidade? Isso, agricultura científica. Perfeito. Quinto item. A partir de meados da década de 1980, começaram a ganhar importância econômica no meio rural brasileiro algumas atividades que até então eram dispersas. Convencionou-se o chamado a nova configuração de novo rural, a nova ruralidade que nós vimos há 2 questões atrás, por apresentar, entre outros usos, essa nova ruralidade. Ela apresenta novos usos com relação a qual a questão abaixo que vai dar sequência ao nosso enunciado. Perfeito. A instalação de atividades de lazer como turismo rural e hotéis fazenda. Ou seja, a nova ruralidade ela está relacionada diretamente ao turismo, ok? Ao lazer dentro do campo. A exploração do lazer e do turismo no meio rural. Principalmente como o próprio exemplo que a questão nos traz, com relação aos hotéis fazendas, clubes, etc. Ok? Alguma dúvida? Tranquilos. Então, meninos, um abraço a todos do tio Cleibson. Eu espero vê-los na nossa próxima aula. Beleza? Tchau, tchau. Bye, bye a todos.